Resumo rápido sobre algumas poesias de Carlos Drummond de Andrade para Fauvest. Vamos conhecer primeiro o autor. Nascido no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira, Minas Gerais, faleceu em 17 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Suas profissões são poeta, cronista, tradutor e funcionário público. Sua formação é graduada em farmácia, embora nunca tenha exercido a profissão. Sua trajetória literária foi um dos principais nomes da segunda geração do modernismo brasileiro. Publicou seu livro Alguma Poesia em 1930, marcada o início da chamada Poesia de 30. Participou da Revista de Antropologia, onde publicou o polêmico poema No Meio do Caminho. Ao longo da vida, escreveu sobre temas cotidianos, política, existência humana, amor, morte, solidão e memórias. Seu estilo poético é uma mistura de linguagem simples com profundidade filosófica, usando ironia, humor, pessimismo e forte presença do verso livre e da introspecção. Evoluiu ao longo da vida, passando por fase do modernismo, crítica social e linguagem coloquial, existencialista, reflexões sobre o ser humano, memorialista, lembrança da infância e da cidade natal. Algumas poesias visão geral. A primeira obra de Drummond, com 49 poemas escritos ao longo da década de 1920 e publicada em 1930, ele reflete um jovem idealista influenciado pelo modernismo, e o tema recorrente é a infância, juventude, amor, cotidiano, melancólica e identidade. Vamos falar sobre o poema das Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desse que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Esse poema aborda a vulnerabilidade humana e o sentimento da inadequação, expressa o sentimento de deslocamento e introspecção. O eu lírico se apresenta como alguém deslocado, gaúcho, esquerdo, estranho, refletindo sobre sua inadequação ao mundo. É um poema existencial, melancólico e irônico. Vamos falar de outros poemas. Agora é no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É um poema, um dos mais conhecidos e polêmico. É uma repetição de frase. Tinha uma pedra no meio do caminho. Simboliza o obstáculo da vida. Marca o rompimento com a poesia tradicional e introduz o verso livre. No caso da polêmica, é por causa da sua linguagem direta. Vamos para outro poema, Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. Ele retrata relações amorosas frustradas em tom de irônico. Mostra que como o amor pode ser caótico e não correspondido. É uma crítica bem humorada, onde a falta de reciprocidade nos relacionamentos mostra como os sentimentos humanos são caóticos e muitas vezes frustrantes. Agora é o poema da infância, que retrata a lembrança da infância com ternura e nostalgia. O Drummond explora o tempo perdido e a pureza dos primeiros anos de vida. Agora vamos falar sobre o poema Cidadezinha Qualquer. Esse poema descreve uma cidade pequena com simplicidade e lirismo, o cotidiano simples, mas também com a sensação de monotônia e repetição. Esses poemas mostram o estilo único de Drummond, linguagem acessível, temas profundos, ironia e introspecção. Vamos falar um pouco sobre fases existenciais, no ano 1950 até 1960. Essa fase é marcada por uma poesia mais reflexiva, filosófica e pessimista, com temas como sentido da vida, morte, finitude, solidão, tempo, angustiante, existencial, busca por respostas metafísicas. O Drummond abandona o tom social da fase anterior e mergulha em questões universais e íntimas. Ele também adota uma estrutura mais clássica, como sonetos, e uma linguagem mais contida e elegante. As obras principais: Claro Enigma, de 1951, considerada o ápice dessa fase. Os poemas são densos e introspectivos e filosóficos. O Fazendeiro do Ar, de 1955, que mistura o lirismo e abstração com forte presença do vazio e da dúvida. Vida Passada a Limpo, de 1959, revisitando as memórias e refletindo sobre o tempo. E A Lição de Coisa, de 1962, poesia mais objetivas, mas ainda carregada de inquietações existenciais.
Por último, vou falar um pouco do poema que é em destaque, que é A Máquina do Mundo, que explora a relação entre o indivíduo e o mundo, utilizando a metáfora de uma máquina que rege o universo. O poema questiona a possibilidade de compreensão total da vida e a busca por sentido em um mundo complexo e muitas vezes absurdo. O eu lírico, ao deparar-se com essa máquina, sente-se pequeno e desiludido, recusando-se a aceitar uma explicação fácil e completa da existência.